Os primeiros anos de Napoleão. Napoleão Bonaparte nasceu em 15 de agosto de 1769, na cidade de Ajaccio, capital da ilha mediterrânea da Córcega. Filho de Carlo Bonaparte e Letícia Ramolino, ele veio ao mundo em um ano de profundas mudanças políticas, quando a Córcega havia sido anexada à França após séculos de domínio genovês. Seu pai Carlo era um advogado de origem toscana que se mudara para a Córcega. Embora reivindicasse títulos de nobreza, a família Bonaparte era de status modesto. Sua mãe Letícia também descendia da pequena nobreza italiana corso-toscana. O casal teve 13 filhos, dos quais Napoleão foi o segundo. Desde cedo, o menino se mostrou introspectivo e focado em leituras sobre Júlio César e Alexandre, o Grande. Aos 9 anos, deixou a Córcega para estudar em escolas religiosas na França continental, inicialmente em Autun e depois em Brienne-le-Château. Nessas escolas, sofreu bullying por seu sotaque italiano e origem corso-italiana. No entanto, Napoleão mostrou inteligência precoce e talento para matemática. Aos 16 anos, foi aceito na prestigiosa École Militaire em Paris, onde concluiu em 1785 sua formação como segundo-tenente de artilharia. De volta à Córcega, Napoleão se envolveu na política local, defendendo ideais nacionalistas. Chegou a ser aliado do líder Pasquale Paoli, embora depois rompesse com ele. Em 1789, estourou a Revolução Francesa. Napoleão rapidamente abraçou os ideais republicanos. Sua família, por outro lado, apoiava Paoli nos esforços para manter a independência da Córcega. Em 1793, após desentendimentos políticos, a casa de Napoleão foi incendiada por rivais. Forçado a fugir para a França continental, ele adotou de vez o nome francês Bonaparte. Na França revolucionária, Napoleão defendeu os ideais republicanos com fervor, chamando a atenção de Maximilien Robespierre. Começou a ascender no exército como capitão da artilharia. Em Toulon, sua atuação foi crucial para expulsar britânicos e espanhóis da cidade sitiada. Com Robespierre no poder, Napoleão seguiu subindo e se tornou general de brigada em 1794. Porém, com a queda e execução de Robespierre, Napoleão foi preso sob acusação de radicalismo. Após ser solto, tornou-se herói ao salvar a convenção de uma revolta realista, aumentando muito sua projeção política e social. Em 1795, Napoleão se casou com a socialite viúva Joséphine de Beauharnais, com quem se apaixonou obsessivamente. Joséphine era 6 anos mais velha e já tinha 2 filhos, Eugène e Hortense. Ela se tornaria uma figura-chave na ascensão vertiginosa de Napoleão. Enviado como comandante do exército da Itália em 1796, o até então general promissor tornou-se um conquistador lendário. Com táticas ousadas, derrotou sucessivamente piemonteses e austríacos, conquistando o norte da Itália em apenas 1 ano de campanha. Napoleão não era apenas um brilhante estrategista, mas também um mestre em propaganda. Suas cartas e boletins criavam uma imagem mítica do jovem comandante que espalhava os ideais republicanos pela Europa. Ele mesmo dizia estar criando uma nova era na história do mundo. De volta a Paris, apoiou o golpe do 18 de Fructidor em 1797, que depôs os monarquistas no poder. Como recompensa, foi nomeado comandante do exército da Inglaterra. Estrategicamente, evitou invadir a ilha e, ao invés disso, partiu para o Egito em 1798, derrotando mamelucos antes de voltar para a França. Em 1799, com a França em crise, Napoleão apoiou um golpe que depôs o diretório e estabeleceu o regime do consulado, tornando-se o primeiro cônsul. Começou a reformar a economia,
o Código Legal com o Código Napoleônico e o sistema educacional, além de pacificar revoltas internas. Novamente enviado à Itália, obteve vitórias em Marengo em 1800, obrigando a Áustria a pedir a paz. No mesmo ano, evitou um atentado com um explosivo caseiro, o Infernal Machine. Em 1802, foi eleito cônsul vitalício e em 1804 se autoproclamou Napoleão I, imperador hereditário da França. Josefine foi coroada imperatriz, mas o casamento já dava sinais de desgaste. Napoleão se tornou uma figura temida na Europa, dissolvendo o Sacro Império Romano-Germânico e derrotando uma série de coalizões contra a França. Começava a criar um vasto império no continente. No auge do Primeiro Império Francês, Napoleão governava 130 departamentos e uma população de 44 milhões de pessoas. Ele reformulou a geopolítica da Europa ao criar a Confederação do Reno e colocar seus irmãos como reis de países satélites como Westfália, Espanha e Nápoles. Entre suas maiores vitórias militares estão Austerlitz contra russos e austríacos em 1805, Jena-Auerstedt contra prussianos em 1806 e Wagram sobre austríacos em 1809. Durante anos, Napoleão pareceu invencível, derrotando as potências rivais repetidas vezes. A Grã-Bretanha liderava o bloqueio continental para isolá-lo. Além das conquistas militares, o imperador reformou internamente o Estado e a sociedade francesa. Seu Código Civil padronizou as leis. Fundou o Banco da França e instituições de ensino como a Universidade Imperial e a Escola Militar Saint-Cyr. Também investiu em infraestrutura e encomendou obras monumentais. Contudo, o lado negativo do regime também ficava evidente com o aumento da censura e perseguição de opositores políticos. Napoleão se tornara um déspota esclarecido que atraía ao mesmo tempo admiradores e detratores. Sua ambição desmedida pelo poder absoluto começava a desgastar o império. A relação conturbada de Napoleão com Josefine se agravou pela falta de herdeiros. Em 1810, ele se divorciou da imperatriz e se casou com Maria Luísa, filha do imperador austríaco. Em 1811, ela deu à luz o príncipe Napoleão, apelidado Rei de Roma, herdeiro do Império Francês. Obcecado em derrotar o comércio britânico, Napoleão reuniu em 1812 a Grande Armée de 422 mil soldados e invadiu a Rússia. Porém, as táticas defensivas do inimigo e a desastrosa retirada no inverno dizimaram seu exército. Menos de 40 mil franceses voltaram. Essa derrota convenceu potências como Áustria, Prússia e Rússia a formarem a Sexta Coligação contra Napoleão. Somado a reveses na Espanha, os franceses sofreram grandes baixas. Napoleão foi obrigado a abdicar em 1814, sendo exilado na ilha de Elba pelo Tratado de Fontainebleau. Seu império desmoronava. Insatisfeito no exílio, Napoleão fugiu e governou a França por mais 100 dias antes de ser novamente deposto. Os aliados formaram a Sétima Coligação contra o retorno napoleônico. Wellington e Blücher derrotaram Napoleão finalmente na Batalha de Waterloo em 1815. Destituído pela segunda vez, Napoleão se rendeu aos britânicos e foi confinado na remota ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul. Lá, viveu seus últimos anos ditando suas memórias e escrevendo cartas, buscando moldar seu legado para a posteridade. Sua saúde se deteriorou e morreu em 1821, aos 51 anos, vítima de um câncer no estômago. Em 1840, seus restos mortais foram levados em procissão para Paris. Napoleão foi enterrado no majestoso túmulo do Les Invalides. Ao longo do século XIX, sua figura foi resgatada como um herói romântico e um gênio militar pela literatura e pelas artes.
ele se tornara uma lenda maior que a vida. Napoleão revolucionou a Europa e o mundo para o bem e para o mal. Modernizou leis, educação e administração pública, mas também oprimiu povos conquistados. Seus exércitos difundiram ideais revolucionários, mas causando a morte de centenas de milhares. Foi idolatrado por seus soldados e é até hoje uma figura emblemática na cultura francesa. Por outro lado, é visto por muitos como um ditador movido apenas pela sede de poder. Deixou um legado contraditório que até hoje gera acalorados debates entre estudiosos e historiadores. De fato, Napoleão foi um personagem extraordinário e contraditório. Demonstrou genialidade estratégica e capacidade de liderança, mas também ambição desmedida e autoritarismo. Quis criar um império duradouro, mas acabou isolado e derrotado por sua arrogância. Amado e odiado, poucos indivíduos tiveram um impacto tão profundo na Europa. Napoleão deixou uma marca indelével na história. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Antes de sair, não se esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado!